Da Gávea, o Paquita Nação... São duas. Eu recebi uma mensagem aqui de uma grande rubro-negra. Quem? Ô Pedro, avisa na mesa que o Bubu não pode ser talismã. Há um mês atrás ele estava querendo dizer que era o representante do Vasco. Ele precisa se decidir. É a filha, né, que torce pro Vasco. Não interessa, você falou que era representante do Vasco. Tem razão, então, assim, tem razão. O fã de tem esporte, razão, o fã de esporte é soberano. Soberano, porque ontem levou em consideração eu tenho um poder que eu identifico... O que eu respondo pro fã de esporte aqui? Fala assim, o Bubu ele tem um poder sobrenatural de identificar o sentimento do torcedor. Não, vou responder. O Bubu tem uma autoestima que ele acha que tem um poder. A semana passada eu identifiquei o sentimento do botafoguense. Castrado. E na semana anterior eu detectei o sentimento tricolor. Tanto que eu falei do dinizismo ali para o que ia acontecer. E agora eu passei o sentimento rubro-negro que deu certo e foi confirmado. Detecta o sentimento do torcedor do Flamengo ontem à noite. Não, mas detecta depois do jogo. Detecta. Ele detectou do Botafoguense segunda-feira, do flamenguista hoje. Agora vai, ganhou, mas não convenceu ainda. Tem coisa boa ali, evoluiu. Ou, de novo, é só o confronto com o Fluminense? Vamos lá. Todas as anteriores. Você falou A, B, C, D, E, aí eu ponho um F lá, todas as anteriores. Não, mas tu é talismã rubro-negro, não é ele. É o seguinte, o Flamengo venceu o time que estava atravessado na garganta dele. Pro Flamengo, e o Sampaoli, que chegou agora há pouco, até ele já falou, foi revanche. Revanche pelo Carioca, o que o Fluminense estava fazendo com o rubro-negro nos últimos tempos. Elogiou o time adversário e falou, é forte o Fluminense, não é fácil enfrentar o Fluminense. Não é à toa que o Tricolor teve mais a bola, né? O Diniz mais uma vez se gabou disso, né? Tivemos a bola e perguntou qual time até o fim do ano vai jogar contra esse Flamengo poderoso e vai ter mais a bola. Ele meio que desafiou, dizendo que a partir de agora, Flamengo contra qualquer adversário vai ser dominante. Diniz falou, o Flamengo não conseguiu fazer o jogo que queria. Mesmo assim que aconteceu... Meritíssimo. Então, eu falei da bola aérea, não falei ontem? Um dos 20 motivos, a bola aérea. Vamos ver essa jogada lá, peraí, cruzou na área, deixa eu ver aqui. Gol de bola aérea, ponto pra mim. Aí o que eu falei? Maracanã, Flamengo mandante, nação presente, empurrando. Cheira isso aí, olha lá. Tô tirando, tem alguma coisa aqui que tá muito séria. Não, tô falando sério. Guarda aí. E Flamengo tem mais tradição que o Fluminense na Copa do Brasil. Tetracampeão, né, em busca do Você acha que a tradição ontem que determinou o resultado? Eu tô tentando lembrar. Flamengo. Eu passei 20 motivos ontem porque o Flamengo ia eliminar o Fluminense. Dos 20 motivos você acertou a bola aérea. Pelo menos uns 15 aconteceram. Pelo menos uns 15 entraram em campo. Você falou Everton Ribeiro. Teve gol do Everton Ribeiro? Eu não vi você entusiasmado assim quando errou os 20. Não, calma. Do Fluminense. Não perdeu. Foi uma vitória de 0-0. Foi uma vitória de 0-0. Agora eu falei, Fluminense está desfalcado. Não tem o Marcelo. Tem o Alexander. Óbvio, né? Felipe Melo, suspenso. Então o Fluminense com problemas e o Flamengo numa crescente. Eu até fiz um movimento explicando aqui como é que é o movimento da crescente aqui e tal. E que o Fluminense estava numa descendente. Tá fazendo mal para ele. Então a minha análise absolutamente perfeita ontem culminou nessa classificação 2-0. Tem gente que fala assim, mas era muito simples, venceu o melhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta séria. Qual foi a última vez que você errou? E eu errei? Não, teve um dia que eu errei aqui. Não, você não deve ter errado. Acho que os fatos... Você acabaram de surpreender. Eu pedi desculpa pra um monte de torcida aí. Todo dia sim, dia não, tava pedindo desculpa. Campeonato Paulista. O Ituano. A eliminação do Ituano. Eu pedi desculpa pro Ituano. Tentava que o Ituano ia tirar o Corinthians, ia avançar e tal. E outras vezes também. No fichamento teve um dia que eu errei aqui. Um dia? Um dia Semana passada. Estamos em junho, hein? Pô, pelo amor de Deus. Eu vou tentar lembrar qual que foi. Não vou lembrar aqui. Atlético Palmeiras eu botei Atlético, porque a gente não pode empatar, deu empate. Teve um que eu errei no comecinho, mas... Vou puxar aqui no WhatsApp, no grupo. Futebol é momento. A coisa é tão assim que ele até esqueceu. É momento, entendeu? Isso o aí meu momento agora é muito bom. Eu tava numa fase mais ou menos ali pra trás. Mas agora que eu peguei... Tem vídeo. Tem vídeo. Cara, é impressionante. Hoje tá uma loucura esse negócio aqui. Tá uma delícia. Tá uma delícia, eu tô adorando. Vocês não deviam nem receber pelo programa de hoje. 96195 Não, né? Não, colega no bolso. Repete aí, ó. Qual o número, Pedrão? Pedrão, com a tua dupla aí. Você fez falta ontem. Vai lá. DDD 11. Isso. 9619591. 08. 11 9619591. E vai ganhar o que hoje, Zé? Muito bem. Eu que vou ganhar com os vídeos. Vídeos, eles são maravilhosos. Vem, fã de esportes. Fala galera do F90, Bubu, você é o cara. Pediram 20 motivos pro Flamengo ser favorito. Aí o Flamengo foi lá e fez 2-0. Muito bem. Bubu, você tá praticamente igual o polvo da Copa de 2010. O polvo, você tá acertando tudo. Bubu, 100%.
E Zé Elias, Zé Elias, para de secar o Mengão. Para de secar. O Corinthians vai chegar na final, o Flamengo vai ser campeão em cima do Corinthians de novo. Valeu, galera, um abraço. Manda um abraço aí pra Flá Bebê, da Bahia, aqui do Nordeste. Opa! Valeu. Grande abraço. A voz do povo é a voz de Deus, dizem, né? O povo tá comprando a ideia, você viu? É isso. Roubaram minha água, cadê eu que sou a água tá te fazendo mal. Eu acho que não é água, tá vendo? Essa água não tá legal pra você. Tem mais vídeos, vamos lá. Prioridade pros vídeos do programa hoje vai ser isso. Alô? Fala aí, galera, Futebol 90, beleza? Fluminense jogou como nunca e perdeu como sempre, hein? Aqui no Rio de Janeiro voltou tudo normal, hein? É o Flamengo na frente e olhando pra trás pra ver quem que vem. Fluminense lá de cá? Vasco lá de cá? Ou Botafogo aqui embaixo? É isso aí, ó. Que vitória espetacular, hein? Pro time do Flamengo, nota 6. Agora, pra torcida do Flamengo, ó, nota 1000. Que torcida espetacular. Mais uma vez, deu um espetáculo no Maracanã. Quase 70 mil pessoas no Maracanã. É isso aí. O time não corresponde, mas o Flamengo dá um espetáculo. É outra coisa, hein? Com essa vitória, trouxe mais confiança no time do Flamengo. É isso aí, ó. Parabéns pra torcida do Flamengo, hein? E o Jorge Sampaoli tem que parar de inventar. E botou Pedro no banco e botou o Davi Luiz pra jogar. Tudo bem, quisesse barrar o Pedro, mas botava o Cebolinha ou o Matheus França. Não um jogador que a torcida do Flamengo detesta. É isso aí, ó. Galera, um abraço pra vocês aí, principalmente Zé Elias, hein? É isso aí, Mengão. Vamos, Flamengo! É o Gerson aqui de Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Abraço. Porra, que gênio, Orelhão? cara. Ainda tem orelhão? Tem. Cara, parece um repórter de rádio. Caramba. Parece um repórter de rádio. Torcida, fez análise do time. Repórter esportivo. Se ele não foi isso na vida, ele tem todas as condições. Gerson, se você quiser entrar aí no meio jornalismo, comunicação, rádio, você é bom de rádio, hein, meu velho? Você é bom. Agora, vem cá, o Sampaoli inventou? O Sampaoli ontem, certinho, o suficiente para passar. Mais importante ontem do que qualquer coisa em relação a desempenho, era o resultado. Eu acho que ontem não teve mistério, né? Ontem, quando o Bubu falou aqui mais cedo que ia ganhar, ganhou ali, né? Então não precisava de Sampaoli, nada. Foi isso? Não foi, não? Isso vai durar o programa todo. Não foi isso, não? Cara, eu não posso falar mais nada. Vocês juraram pra mim que foi isso? Eu tenho culpa que eu vim do futuro, cara. Eu vim do futuro, eu sei o que vai acontecer. É pra falar sério? Eu só vou tomar uma vinha. Infelizmente, porque tá muito bom isso, só que a gente tem que falar sério. Vamos lá. Mas agora, eu não acho que o Sampaoli inventou, não. Pelo contrário. Eu acho que o Sampaoli tá tentando fazer minimamente o que dá com esse time dele. Quando você olha, o Diniz valoriza muito na coletiva, né? Porque a posse foi nosso, o domínio foi nosso. E é difícil você pensar num sucesso do tipo de Sampaoli dessa maneira. Então ele virou e falou: eu tive sucesso de um jeito, na primeira partida, não repetiu. Eu sei como é que eu preciso travar o Fluminense. Ele, em algum momento, ele tenta pressionar a saída de bola. Não funciona, ele recua, ele bota em bloco baixo. Um time que competia muito contra o Fluminense, que competia menos. Um Flamengo muito mobilizado. A gente comentava ontem aqui no Linha depois do jogo. Eu acho que o Flamengo ganha sem brincadeira. Claro que tem o dedo do Bubu ali no pré-jogo, mas eu acho que o Flamengo ganha a classificação. O Flamengo ganha a vaga, o Flamengo ganha o jogo antes da bola rolar. Era um Flamengo muito mobilizado. O Bubu falou um negócio ali que eu concordo. Estava entalado, o Fluminense está entalado. O Fluminense doeu muito mais que qualquer revés, qualquer tropeço, porque quando perde para o Fluminense ali e para o Vasco, naquela casada de jogos ali de março, muito mais do Fluminense depois até, tem um troféu, tem o Diniz, a virada no estadual, a perda de protagonismo no cenário de Rio de Janeiro, o grande time que todo mundo queria parar para ver jogar e comentar, era o time do Diniz, o Flamengo era muito time que não conseguia jogar. Você mexeu com alguma coisa. No Flamengo a gente questionava muito como que ele se mobiliza ou deixa de se mobilizar para os jogos contra o Fluminense. A gente debatia aqui ao longo dos últimos dias. Mas só se mobilizou naquele jogo de ida contra o Fluminense. O Zé ainda brincou. Então vai ter que ter o Fluminense todo jogo para se mobilizar. Mas tem algo diferente, porque esse Fluminense mexeu com esse Flamengo. Esse Flamengo que talvez tenha vencido tudo e ainda está encontrando exatamente como é que vai retomar essa fome. Contra o Fluminense a fome está ali. A espinha estava atravessada na garganta. Então esse Flamengo, para mim, ele começa a vencer antes do jogo. Quando tem o cenário conturbado, a gente vai debater a fala do Gabriel, mas depois o Everton Ribeiro confirma que tem situações internas. Sim. Então, assim, o Flamengo parece que em alguns momentos ele se alimenta disso, né? Ele se alimenta... O Galvão Bueno, só para falar rapidamente, tem uma passagem no documentário dele que ele fala que ele cria o caos porque ele precisa do caos para se motivar. O Flamengo parece que às vezes ele cria o caos para se motivar em meio ao caos. Eu falava, Flamengo, nosso Paulinho aqui, supervisor de estúdio, ele falava, e aí, Pedro? Eu falei, ô, Paulinho, quando tá assim, parece que vai dar tudo errado, é que vocês decolam, o Flamengo decola, e tá tudo bem.
Paulinho é flamenguista? Pô, não é pouco não. Ontem ele tava passando mal lá fora. Passou o dia inteiro lá fora e ele tá nervoso pro jogo. Não, que isso. Eu falei, Paulinho, quando pega assim, ó, conhecendo um pouco de Flamengo, então o Flamengo se mobiliza para esse jogo de forma diferente e compete. Falo da mobilização porque na hora que baixa o bloco, o Fluminense tem dificuldade, o Flamengo compete muito. Acho que o número do Data ESPN foram 30 duelos ganhos. Um número muito maior do que a maior marca que o Flamengo recuperou muitas bolas. Até então. Então, esse Flamengo competindo, não necessariamente pressionando lá em cima, como é característica do Sampaoli, mas baixando o bloco, entendendo o que o momento pede, porque é um estágio inicial de trabalho, mas tem um time muito bom do outro lado, isso é respeitar o adversário. E você baixa muito bem, controla muito bem, pressiona muito bem, ganha os duelos individuais e ganhar os duelos individuais do Fluminense. Não fazer aquela bola circular como a gente está acostumado a inverter de um lado para o outro. É fundamental. O Fluminense em um lado esquerdo todo ali. O Flamengo soube explorar isso. E o que já tinha acontecido no jogo contra o Cruzeiro. Quando o campo abriu, o Fluminense se lançou, assim como o Cruzeiro se lançou no final do jogo do último fim de semana, o Flamengo aproveitou, o Flamengo espetou, que foi a história do 2-0, é quando o Flamengo fica mais à vontade. Ter feito até mais. Então, acho que por aí dá para explicar um pouco que foi. Não acho que foi a invenção do Sampaoli, foi muito mais um entendimento do Sampaoli. E ele fala isso até. Ele falou, é um novo Flamengo em estágio inicial. E ele pontua, tem que evoluir muito ainda, é um processo. Mas era o que dava, o que era possível. Ele fala alguma coisa agora. Gosto de pressionar alto. Mas era o que dava, o que era possível, se referindo à expressão em bloco mais baixo, que não é exatamente uma característica do time dele. Então o Flamengo começa a ganhar na mobilização pré-jogo, na vontade de dar uma resposta ao Fluminense que estava atravessado, na vontade sim de dar uma resposta, porque o Gabigol deixou isso muito explícito ao final do jogo. Sim. Aos relatos de situações internas, na vontade de dar uma resposta ao trabalho inicial do Sampaoli, que por hora tinha sido questionado. Defende o Sampaoli, inclusive. O Sampaoli tem a cara do Flamengo. O seu lado esquerdo inteiro desfalcado, viu o bicho crescer. Não conseguiu fazer o seu jogo. Apesar de ter volume, não transformou esse volume em um caminhão de oportunidades, como a gente debatia ontem. Sim. É muito mais um volume que alguns jogos, inclusive, não está sendo transformado em volume de jogo, posse de bola, em um caminhão de oportunidade. Está difícil, por exemplo, para a bola chegar para o cano e finalizar. Aliás, já são 4 jogos, se não me engano, que o Fluminense não faz um golzinho. 4 ou 5 jogos que o Fluminense não faz um gol. São 5 sem vencer. Mesmo que o Cano pode fazer gol. Né? E aí, 5 sem marcar. A coincidência aí, que a gente vai analisar daqui a pouquinho, né? Vamos falar mais do Flamengo agora, mas daqui a pouquinho a gente fala mais do Fluminense também. Curiosamente, a bola, o Cano não está fazendo os gols, o Fluminense não está marcando os gols, né? Não tem, os outros não estão fazendo. É uma coisa para a gente ponderar aqui, para a gente conversar. Não é que ficou uma porcaria o trabalho no Fluminense, longe disso, mas tem problemas, evidentemente, estão evidenciados, isso precisa ser resolvido. Zé Elias. Foi esse homem, o gol foi dele, sim, o aniversário era dele, o retorno era dele, né? O que abriu a porteira foi dele. Cabelo bonito era dele. Cabelo bonito era dele, o charme era dele, o sotaque era dele. Foi o jogo dele? Boa tarde, William. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bubu. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, acho que o jogo foi do Flamengo num todo. Tá. O trabalho da Arrascaeta, o trabalho do Gabigol, pressionando muitas vezes ali a defesa do Fluminense. O que jogou o Pulgar ontem de novo. É impressionante como ele consegue fazer a marcação e nos momentos mais difíceis. Ele era o cara que estava interrompendo a jogada do Fluminense. Quando o Fluminense tentava jogar, ele ia lá. Ele fez acho que umas 2 ou 3 faltinhas táticas, aquela que para o jogo. Legal você levar a análise para o aspecto coletivo. Sim. Porque geralmente quando a gente fala desse Flamengo, que troca técnico, a gente fala muito das individualidades que salvam e tal. Você sentiu o Flamengo mais coletivo ontem? Ontem, para mim, foi coletivo. O Bubu citou o coletivo na lista dos 20 lá? Não. Pior é que não. Só para saber. Acho que para jogar contra o Fluminense, você não consegue, eu acho que individualmente com a bola nos pés, o Flamengo poderia decidir os jogos, decidir o jogo contra o Fluminense. Sim, mas ontem o coletivo, eu acho que foi muito forte. Isso é uma baita notícia. Foi muito forte. O que o Gerson correu, o Gerson pressionou, roubou bola. Falta ainda, eu acho que para o Flamengo, criar um pouco mais com a bola nos pés. O próprio Sampaoli fala, né, que é um processo ainda e tal. Mas acho que o Flamengo ontem deu alguns sinais. É que o problema é que é Fluminense, né? E a gente não consegue ver essa sequência de sinais com outras equipes. Mas sim, o Fluminense tem um jogo diferente. Quando o Fernando Diniz fala sobre a questão da posse de bola, eu acho que é muito porque ele faz um confronto de ideias, né? Porque o Flamengo se modifica para jogar contra o Fluminense. Eu acho que no fundo ele quis dizer isso. E o Fluminense jogou da mesma forma, mas não conseguiu fazer o gol. Por quê? Méritos do Flamengo. O Flamengo pressionava. O Flamengo, no começo do jogo, deixou a bola para o Fluminense. Aí eu acho que isso era ordens do Sampaoli. Tinha coisas ali pré-determinadas, né? Aí, de repente, o Flamengo sobe um pouco a marcação. Aí, de repente, o Flamengo sobe a marcação, mas fica esperando ali na área e deixa a bola. Teve um determinado momento que o time do Fluminense estava com a bola nos pés e o Flamengo ficou parado.
E o Fluminense não conseguia jogar, não conseguia fazer. O Fábio olhava para um lado para o outro assim, para onde eu toco, para onde eu toco. E o Flamengo armado, esperando. E aí quando a bola ia para o lado, o Flamengo dava o bote. Né? Quando a bola ia para o lado, o Flamengo dava o bote. Né? Justamente para criar essa dificuldade na saída de bola do Fluminense. E depois, com a bola nos pés, o time do Flamengo conseguiu jogar em determinados momentos um bom futebol, aproveitando os espaços deixados pelo Fluminense, né? Porque o Fluminense se projeta, se lança ao ataque, deixa os espaços e o Flamengo consegue jogar. Mas acho que o coletivo do Flamengo ontem foi muito forte. Ajudou como é que eu falo assim? Dificultou demais o jogo do Fluminense. Por mais que o Fernando Diniz fale assim, não, o Fluminense jogou, mas o Fluminense não conseguia chegar no gol do Flamengo com a facilidade que tem em alguns momentos, né, em alguns jogos. Tem dois pontos que eu acho que eu prestei atenção nesse time do Fluminense. Né? Um é o seguinte, ontem, o Cano não consegue fazer gols. Né? O Cano não consegue fazer gols. O Paulo Henrique Ganso está longe do gol. Paulo Henrique Ganso está longe do Ganso. E a bola não está chegando redonda porque o Paulo Henrique, ontem chegou um determinado momento. Mas ontem para mim vai além da fase. O Flamengo. Sim, não, mas eu ia chegar nesse ponto. Porque o que aconteceu? Chegou um determinado momento que o Fluminense não conseguia jogar. E quem ia lá atrás da saída de bola? O Ganso. O Ganso teve um momento que ele deu uma saída acho que foi uma falta, não sei, alguma coisa assim, que todo mundo ficou olhando, ele veio, tocou a bola e jogou uma bola pro Arias. Lá no meio do campo, né, um passe para o Arias. Por quê? Porque não conseguiam jogar. Então o Arias fica isolado, o Cano fica isolado e o lado esquerdo da equipe do Fluminense não tinha peso. O Guga, perna direita, jogando pelo lado, né, contrário. Sem o Keno, sem o Marcelo, sem o Alexander, o time do Fluminense fica muito penso. Né? O Martinelli, em alguns momentos, eu acho que ele errou determinados movimentos, que quando ele recebia a bola, ao invés de ele dar a sequência para frente, ele jogava para o lado. Né? E aí é uma coisa que está embutida no sentido do jogador fazer os movimentos. Né? São tantas repetições que, ao mesmo tempo, você não consegue mudar a direção. Né? Você tem que mudar a direção de acordo com um pré-movimento determinado dentro dos treinamentos. Então, o Fluminense teve muitas dificuldades pela imposição do Flamengo e pelo posicionamento do Flamengo em campo. Acho que isso foi fundamental para o Flamengo conseguir a vitória. O Flamengo... Eu vou repetir a mesma coisa que falei no primeiro jogo contra o Fluminense. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com esse Flamengo e espero que o Flamengo possa olhar em todos os seus adversários agora o Fluminense. O próximo é o Vasco. Sim, vai ser jogo pegado. E depois tem o Racing. Semana que vem tem o Vasco, segundo e o Racing quinta. Vai ser jogo pegado, mas eu acho que assim... Eu acho que esse jogo do Vasco vai dizer muito qual é a atual fase do Flamengo. Em termos de mobilização... Sim. Se ela é para todos os jogos. Mas vai ter essa mobilização. Desculpa, vai ter essa mobilização. Porque com o Racing na quinta, será que na segunda não vai dar uma segurada? Mas eu não sei, é um clássico. Sim, é um clássico. Mas eu espero isso, entendeu? Eu espero do Flamengo que o Flamengo mantenha, né, consiga jogar dessa mesma forma. Porque o Flamengo forte é um campeonato mais forte. Lógico. O Flamengo forte é um campeonato mais rico de emoções, de qualidade de jogo. Claro, lógico. Então, se o Flamengo conseguir marcar do jeito que marcou ontem, mas quando recuperar essa bola, jogar como nós estamos acostumados a ver, nós teremos um time que vai brigar com o Palmeiras, vai voltar ali a brigar e vai ser aquele cara, o time que vai incomodar. E em relação ao Fernando Diniz, né, ao Fluminense, eu acho que o Então é isso, nação. Aí, Fluminense ficou para trás. Muitos aí dizendo que o Fluminense era o favorito para essa partida. Muitos da mídia aí colocando o Fluminense ali como o principal time para essa disputa. Naqueles mano a mano ali dos jogadores, cara a cara, cada programa aí fazendo da sua maneira. O Flamengo sempre saindo na desvantagem, sempre os jogadores do Fluminense à frente dos jogadores do Flamengo. E no final que se confirmou aí foi a vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Fluminense, que não conseguiu jogar. O Flamengo mudou a sua forma de jogar, deu a bola para o Fluminense, anulou o meio-campo. Então o Fluminense não conseguiu se articular ali, os jogadores, os ponteiros não conseguiram avançar. Então foi uma trama ali feita por Jorge Sampaoli, muito bem planejado, o jogo do Flamengo contra o Fluminense. Deixou de jogar a sua maneira para poder vencer o jogo. Anulou o Fluminense e nos momentos que teve que ser decisivo, que teve que ser letal, conseguiu ser letal. Perdeu algumas chances de gols, mas
foi chegando. 2 oportunidades, bola na trave e no final veio aí a vitória, coroando com a classificação para a próxima fase. Agora vamos aguardar o sorteio. Eu estou esperando aí o América Mineiro ou Bahia para, né? Não sou de ferro. Vamos aguardar o sorteio para ver quem vai ser o próximo confronto do Flamengo na Copa do Brasil. Mas isso mostra que o técnico Sampaoli não é qualquer técnico. Ele poderia muito bem ele não abrir mão da sua tática, do seu modo de jogar e partir para dentro do Fluminense. Mas ele usou a cabeça, ele pensou e estudou o Fluminense. Já tinha conseguido ali parcialmente dar um nó meio que no Fluminense no primeiro jogo, mas não conseguiu, o Flamengo não conseguiu finalizar e concluir em gols. Então ficou aquele 0-0, mas dali o Fluminense já começou aquela queda. Então eu coloco o Flamengo como um dos responsáveis por essa queda vertiginosa do Fluminense. Porque depois daquele jogo, o Fluminense sumiu no mapa. Então é isso aí, vamos torcer para o Flamengo. Próxima fase da Copa do Brasil. Tem jogo agora contra o Vasco, depois tem jogo Libertadores contra o Racing. Então vamos manter a força, vamos manter aí a torcida pelo Flamengo, vamos apoiar os jogadores. E Gabigol deixou recado também, Gabigol acabou com a Rede Globo, mandou o recado dele. Então vamos manter firme aí junto com os jogadores, vamos manter a força até o fim. Juntos até o fim. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo.